Eu agradeço muito estar aqui. É um simbolismo muito forte. Faz lembrar de quando eu era moleque, criança. Eu não estudei numa escola como essa, muito diferente. As minhas noções de naquela época havia começou a peneirar, a permear na educação brasileira coisas que foram desconstruindo a nossa sensação de nação, de país. E o que eu tenho, eu devo muito ao fato de eu ser e muito que eu aprendi sobre patriotismo, bandeira, hasteamento, foi no movimento escoteiro. E isso tudo, essa sensação de patriotismo, quando a gente é pequeno, a gente não entende direito porque todo esse simbolismo, porque entrar em forma, porque obedecer regras. Então eu vou falar um pouquinho rapidamente de história. Como é que começou o patriotismo? Para você ser livre. Você individualmente, sozinho, numa fazenda, num sítio, muito antigamente, você era presa fácil para um grupo maior. Sempre vai aparecer gente ruim no mundo. Sempre vai ter gente ruim. E a forma das pessoas boas continuarem livres, elas se unindo para lutar pela liberdade. Talvez uma das mensagens mais claras aconteceu na Grécia. Na Grécia você tinha um rei que queria escravizar. Na Pérsia você tinha um rei que queria escravizar o mundo inteiro. E um paizinho pequeno, com um monte de camponeses, resolveu não ser escravo. Eu não quero ser escravo, a minha esposa não vai ser escrava, e principalmente os meus filhos não vão ser escravos. Então as pessoas foram lutar, nem só pela sua própria liberdade, mas pela liberdade dos seus filhos. E como os gregos lutavam? Eles eram livres, juntos. Os hoplitas, que eram os soldados gregos, com seu escudo e a sua lança, lutavam na forma de falange, em grupo, um protegendo o outro. O seu escudo não era para se proteger, era para proteger o seu colega do lado, para juntos vencerem quem? Um exército de escravos. E o que os gregos ensinaram? Que o homem livre é mais forte do que 100 escravos, do que 1000 escravos. Ele está lutando por uma coisa muito mais importante, a liberdade dele e da família dele. Essa bandeira aqui não é um pedaço de pano. Essa bandeira representa a luta que as gerações anteriores tiveram para a gente ter um país. Hoje, a gente está lutando para que vocês tenham um país do futuro. E vocês estão sendo educados para serem homens e mulheres fortes, para lutarem pela sua liberdade. É isso que vocês estão aprendendo. As regras atuais que vocês têm que cumprir são linhas, não são grilhões, não são correntes de escravidão. Tem um escritor russo, Leon Tolstói, que ele falava que todas as famílias felizes são mais ou menos iguais. As infelizes são infelizes todas à sua respectiva maneira. Isso é, tem regras mínimas, como higiene pessoal, respeito básico, ser honesto, ter um ofício, aprender a trabalhar, que você precisa ter para ser livre. Se você não tiver isso, você nunca vai ser feliz. Se você for um viciado em droga, se você não souber trabalhar, ter um ofício, se você não tiver um corpo limpo, você vai ser doente, você vai ser um escravo. Eu, quando era pequeno, achava que isso era conversa de velho. Eu cheguei a pensar, pô, de novo essa conversa? Não é. Nesse momento, o Brasil está, sim, num divisor de águas. A gente está lutando para que esse país continue sendo um país livre para os brasileiros. Não é retórica, não é papo furado. Tentaram trocar essa bandeira por uma bandeira vermelha. Tentaram mentir o tempo inteiro, tentaram desconstruir o nosso país. O Brasil tem defeitos? Tem defeitos. E cabe a nós, brasileiros, juntos, defender esse país. Teve um psicofanta, e psicofanta não é nome de refrigerante, que falava que, além dele ser a pessoa mais honesta do Brasil, tão honesto quanto Jesus Cristo, como se não bastasse ele ser um bandido preso, ele ainda tinha que mentir e falar coisas, enfim, abjetas. Ele também falava uma coisa horrorosa, uma frase que ele repetiu
até cansar, ad nauseam. Nunca antes na história desse país. Esse país não começou quando esse psicofanta virou presidente e hoje está preso. Esse país começou muito antes e teve muitos heróis. Heróis que estão tentando esquecer. Eles falam e tentam apagar esses heróis, como os irmãos Rebouças, José Bonifácio, os imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II, a princesa Isabel, Duque de Caxias, Tiradentes. Todos eles estavam lutando por uma única coisa, para que hoje o Brasil fosse um país livre. Livre, para que os meus filhos, vocês e as próximas gerações tenham um país livre, que nós não sejamos escravos. Às vezes a gente pensa que o risco não está tão próximo da gente. O que me trouxe até aqui foi porque eu vi o risco chegar muito próximo, não só de mim, mas dos meus filhos, e olhar para o futuro e ver um futuro sombrio. A eleição do presidente Jair Bolsonaro foi um raio de luz na escuridão. Agora cabe a todos nós fazer com que o sol nasça, que a gente consiga evitar que o Brasil siga o rumo da escravidão que hoje a Venezuela está muito próximo da gente. E para isso a gente precisa treinar e preparar a próxima geração, que são vocês. Talvez a gente tenha sucesso, e eu espero que a gente tenha, e vocês tenham um Brasil mais fácil quando vocês forem adultos. Mas se isso não acontecer, que vocês sejam homens e mulheres fortes para lutarem pela sua liberdade. Boa sorte a todos. Eu queria só, antes de terminar, no tempo de escoteiro, se vocês me permitirem, a minha saudação era: tropa, firme a bandeira. Em saudação, firme. Qual o nome desse país? Todo mundo junto. Qual o nome desse país? Brasil! Qual o nome? Brasil! Não esqueçam disso.